amigos, queridos irmãos, especialmente os nossos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos mais uma vez aqui para falar um pouquinho sobre o nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, então, nos caiu no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E no item 8, a desigualdade das riquezas. Vou ler um trechinho então para nós, para depois nós comentarmos. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna, igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidades suficientes segundo as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele abraçasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e por isso a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar, servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há a impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, o que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia, e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje, já teve ou terá em outra existência, e quem a tem agora, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se com a razão o lamentável uso que certas pessoas fazem da sua fortuna, as ignóbeis paixão que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens na terra. Mas se em lugar de limitar a visão à vida presente, considerasse o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com decretos, nem com as leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, momentaneamente, mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal
está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmo, quando os homens se regerem pela lei da caridade. Olha só a lição que nos cai hoje, né, amados? Desigualdade das riquezas. Então, quando nós estamos lá do outro lado da vida, né, planejando o nosso retorno aqui para a Terra, a gente planeja junto com os nossos mentores espirituais, junto com os bons espíritos, né, que nos auxiliam, planeja a vida que a gente vai ter. Parece bobagem, né? Mas nós que somos espíritas sabemos que isso acontece. Sabemos que cada espírito é guiado por outros espíritos mais adiantados que ele para planejar essa reencarnação. Então, nessa reencarnação, tem esse planejamento reencarnatório, em que a pessoa pede se ela quer ter a prova da riqueza ou a prova da pobreza, sabendo que com uma dessas provas ela pode evoluir mais rapidamente. Porque aquele que já teve a prova da riqueza e não soube usá-la, certamente não vai querer novamente. Vai querer a prova da pobreza para poder fazer alguma coisa por si. Mas às vezes não. Às vezes já foi rico numa encarnação e vai continuar a ser rico noutra encarnação porque pede para isso. Porque dessa vez vai saber usar bem aqueles bens materiais que Deus coloca à sua disposição. É muito difícil, não é? Depois que a gente está aqui, a gente esquece que pediu aquele lar, que pediu aqueles pais, que pediu aquele tipo de vida, que pediu esse tipo de prova. Porque depois que a gente está aqui, graças a Deus, esquecemos as vidas passadas. E pensamos, né, muitos de nós não se dão conta e até pensa que é a primeira vez que está aqui, mas não é. Nós somos o produto de muitas encarnações. Somos herdeiros de nós mesmos. Cada um de nós é herdeiro de si mesmo. Cada um de nós traz consigo tudo aquilo que aprendeu ou deixou de aprender em encarnações passadas. E isso faz toda a diferença para essa sua vida de hoje. Inclusive, as doenças que a gente tem, as coisas que a gente vive e convive, depende também dessas encarnações que a gente já teve. Como Deus é da sua infinita misericórdia, né, nos concede o esquecimento. Porque imagine se nós soubéssemos, né, quem fomos em outra encarnação, quem foi esse filho que está conosco, quem foi esse marido, quem foi esse pai. Geralmente Deus coloca na mesma família as pessoas que mais precisam se harmonizar. E isso é muito difícil, porque como a gente não sabe o que foi em outras vidas, a gente só vê o presente, a gente acha difícil se harmonizar. Aí a gente acha que aquele marido não é o ideal, a gente acha que aquele filho não está correspondendo às expectativas da gente. A gente vê dentro dos lares tanto desamor, né? Tanta desunião, tanta briga, tanta confusão, que esses espíritos estão em constante ajustes e não se dão conta. Não se dão conta de que estão numa encarnação de reajuste, numa encarnação, mais uma, né, que Deus nos concede para que a gente possa nos burilar e para que a gente possa melhorar um pouquinho a questão do egoísmo e do orgulho, que são as duas coisas que fazem com que a humanidade não avance em termos espirituais, né? Aquela velha questão, né, das pessoas ainda hoje, sabe com quem tu está falando, né? Como se ele fosse alguém muito superior àquele que ele está falando, porque traz dentro de si ainda aquele orgulho de achar-se melhor que os outros, né? Que pode ter vindo de outras encarnações ou pode estar ainda nessa encarnação, né? Sendo, digamos assim, se fazendo nessa encarnação, né? Se sentindo dessa maneira nessa encarnação. Por isso que essas provas em que a gente passa da riqueza ou da pobreza são provas que a gente precisa pensar o que é que está fazendo, né? Por que aquilo está acontecendo conosco? O que é a riqueza?
A riqueza é o conjunto de bens materiais, né, que contribui para o bem-estar da pessoa. São bens econômicos. Só que quando Deus nos coloca, é para que a gente possa ver a necessidade do outro. A gente possa sentir o que o outro está precisando. A gente possa, de alguma forma, auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, né? E às vezes a gente não se dá conta nem com aqueles que moram no mesmo teto, quanto mais com os outros, né? É difícil perceber a necessidade dos outros. Estamos ainda muito egoístas, queremos saber só das nossas necessidades. É eu e mais eu. E o outro. O outro a gente não quer saber, né? Ele que se vire. E não é bem assim. Então, agora que estamos passando, né, por essa pandemia, é preciso que a gente perceba a necessidade dos outros. É preciso que perceba aqueles que ficaram sem emprego, aqueles que estão sem condições de trabalhar, aqueles que não têm dentro de casa o suficiente, não é? Então, nós precisamos ter olhos de ver para perceber no que é que a gente pode ajudar. Aqueles que têm um pouquinho mais, aqueles que não estão passando por essas necessidades materiais, o que eu posso fazer para auxiliar aqueles, não é, que estão passando por, às vezes, provações bem difíceis. E a pobreza é a prova da paciência e da resignação, né, de trabalhar para o seu crescimento moral e material, sem ficar brigando, xingando toda hora, achando que Deus é injusto porque não tem as coisas, né? Não vai ficar agora porque está passando a prova da pobreza, vai ficar de braço cruzado. Né? Agora eu sou pobre, não posso fazer nada, o governo é que tem que fazer alguma coisa. Né? Temos que tirar da nossa cabeça essa ideia, temos que nós nos mexermos com as nossas possibilidades, com os talentos que Deus nos deu e fazer alguma coisa, buscar conhecimento, sair daquela inércia, não é? Acreditar em si e fazer alguma coisa para melhorar. E Deus, quando vê que a gente começa a querer fazer alguma coisa, Ele sempre nos auxilia. Deus nos auxilia sempre. Nós é que ficamos, às vezes, né, achando que Deus esqueceu da gente. Deus nunca esquece da gente, está sempre atento com as nossas necessidades, com as nossas possibilidades. E aqui no Livro dos Espíritos, tem então, na questão 814 do Livro dos Espíritos, provas da riqueza e da miséria. Por que Deus concedeu a uns riqueza e o poder e a outros a miséria? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. É isso que eu disse antes, né? Às vezes a gente pede uma prova, acha que vai conseguir realizar, mas quando chega aqui na Terra é tudo tão difícil, é tanta dificuldade, as pessoas que estão perto da gente às vezes não auxiliam de maneira nenhuma e a gente se sente sozinho, se sente desprotegido e não consegue às vezes realizar aquilo que veio fazer. Depois, na questão 815, qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A riqueza ou a pobreza? E aí os espíritos então nos respondem, tanto uma como a outra. A miséria provoca a murmuração contra a providência e a riqueza leva a todos os excessos. Depois, na questão 816, se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. As suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. E cada vez quer mais e mais. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria, porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir, maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria
e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então não é que o rico não entre no reino dos céus por ser rico, é porque ele pode fazer mau uso da sua riqueza. Se ele, sendo rico, adquiriu essa riqueza através do seu trabalho, ninguém é contra, né? O Espiritismo não é contra que ninguém tenha a sua riqueza acumulada, que ninguém tenha a sua boa casa, o seu bom carro, né? Que ninguém tenha um bom trabalho, que ninguém tenha posses. Não, nem o Espiritismo quer que as pessoas sejam tão miseráveis que não tenham condições de se manter. O que se quer, o que se apregoa é o equilíbrio. É que estes que têm bastante saibam ver a necessidade daqueles que não têm quase nada. E que estes que não têm quase nada saibam também que eles podem progredir e eles podem evoluir, tanto material quanto moralmente. Porque às vezes é muito difícil evoluir materialmente e moralmente ao mesmo tempo. Porque muitas vezes, para adquirir o material, a pessoa usa de subterfúgios para tirar daqueles outros, né, que tem alguma coisa e não sabem gerir essas coisas que eles têm, essas coisas materiais, né? Então aquele que é mais sabido acaba tirando daquele que não tem condições de gerir as suas coisas. Como o texto do Evangelho nos disse, né, lá no início, se todo mundo tivesse as mesmas coisas, em pouco tempo, sempre alguém teria mais que o outro. Porque se alguém saberia mexer melhor, né, com seus negócios, saberia mantê-los, saberia multiplicá-los, não é? Enquanto outros talvez perdessem o pouco que têm e não saibam manter aquilo que têm. Por isso é tão importante a gente aprender, né, a viver honestamente com aquilo que a gente tem e saber olhar a necessidade dos nossos irmãos. Deus sabe de todas as nossas necessidades. Não precisamos ficar angustiados pelo dia de amanhã. Não precisamos ficar angustiados pela situação que se apresenta agora, porque Deus está sempre no comando. Aí a gente pergunta, mas meu Deus, o que vai ser agora depois dessa pandemia? Deus não nos desampara a ninguém. Depois que isso tudo passar, as coisas vão se acomodar e tudo vai seguir em frente, da maneira como Deus quer, não como nós queremos. Se vai haver algumas mudanças? Sim, vai haver algumas mudanças. Talvez tenhamos que olhar o mundo de uma outra forma depois dessa pandemia. Talvez a gente possa olhar as pessoas de uma outra forma depois dessa pandemia. E talvez a gente possa também auxiliar uns aos outros nessa grande diferença de riqueza e pobreza. Porque a maior pobreza é a pobreza de espírito. A maior pobreza é tu não saber olhar o teu irmão com olhos de ver. A maior pobreza é aquela em que tu, mesmo sendo rico, acha que ninguém mais precisa de nada. Tudo tem que ser para ti e para os teus. E tu considera os teus aqueles que estão embaixo do teu teto. E nós somos todos irmãos em humanidade, né? Somos todos filhos do mesmo Pai. Estamos todos neste planeta de provas e expiação, não é? Tentando passar para um planeta de regeneração. Já estamos aí dando os primeiros passos, mas é ainda uma tarefa longa. É uma tarefa que está só começando. Está só começando essa tarefa de passarmos de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Para isso, né, meus amados, precisamos olhar mais para dentro de nós, precisamos olhar mais para dentro dos nossos lares, precisamos enxergar as pessoas que estão convivendo conosco como pessoas que são, com as suas necessidades, com seus medos, com a sua vontade de progredir,
com a sua vontade de ir em frente. Deus, que sabe de todas as nossas necessidades, com certeza vai nos abençoar, vai nos guiar, vai nos mostrar o melhor caminho. E qualquer que seja a nossa situação aqui neste planeta, neste momento, vamos fazer o melhor uso possível dos nossos bens materiais e vamos tentar, de todas as formas, melhorar espiritualmente. Era isso que nós tínhamos para hoje, meus amados. Fiquem com Deus. Um beijo no coração.